Era uma noite onde o céu parecia querer lavar os pecados do Vale do Paraíba. O ano era 1888 e a chuva caía com a violência de um presságio ruim sobre a fazenda Santa Cecília. O barulho dos trovões mascarava o som abafado de cascos de cavalo sendo preparados na escuridão. Não era uma viagem comum, era uma fuga desesperada disfarçada de passeio noturno. O Barão de Castro, um homem cuja silhueta rotunda projetava uma sombra de poder absoluto, observava tudo da varanda lateral. Ele tremia, mas não era de frio. Era a adrenalina de quem aposta tudo na última cartada. Ele acreditava que ninguém estava vendo. A casa grande dormia, ou pelo menos era isso que sua arrogância o fazia pensar. Mas nas sombras, o perigo tem olhos bem abertos. Aquela carruagem luxuosa, com detalhes em ouro e estofado de veludo importado, não levaria apenas malas de roupas. O eixo das rodas gemia sob um peso diferente, um peso metálico e frio. Lá dentro, escondido em fundos falsos e baús de madeira de lei, estava o resto da fortuna da família Castro. O ouro líquido transformado em barras e moedas, pronto para atravessar o Atlântico. Mas o barão carregava algo ainda mais valioso que o ouro. Ele levava Luzia, e esse foi o erro que assinaria sua sentença de morte. Luzia não era apenas a mucama pessoal da baronesa. Para os olhos da sociedade hipócrita da época, ela era a peça de um escândalo, o pivô de um romance proibido, que manchava a honra do clã. Diziam que o barão estava enfeitiçado, que ele perdera a razão por uma paixão avassaladora que ignorava as correntes da escravidão e as leis dos homens. A verdade, porém, era muito mais fria. O barão não amava Luzia. O barão precisava dela como um náufrago precisa de uma tábua em mar aberto. Antes de continuarmos essa descida ao inferno da ganância humana, eu preciso que você fique comigo até o final. Essa história vai desafiar tudo o que você pensa saber sobre poder. Se você gosta de crimes que a história tentou apagar, inscreva-se agora. Deixe sua nota de 0 a 10 nos comentários sobre a atitude do barão. Vamos voltar para a chuva. O segredo de Luzia não estava em seu corpo, mas em sua mente. Desde pequena ela demonstrava uma capacidade que assustava os feitores e confundia os padres da região. Ela possuía uma memória eidética absoluta, uma anomalia neurológica que transformava seu cérebro em um arquivo indestrutível. Luzia jamais esquecia. Ela lembrava a cor exata do vestido que a baronesa usou em 14 de março de 1882. Ela sabia a cotação do café no Porto de Santos em cada dia dos últimos 5 anos. O barão, um homem rico mas analfabeto funcional, paranoico com contadores e bancos, fez de Luzia o seu livro-caixa humano. Ele ditava senhas de contas em bancos ingleses. Ele recitava nomes de políticos subornados na corte. Ele confessava onde cada conto de réis estava enterrado nas terras da fazenda. Luzia sabia de tudo. Sem ela, o barão seria um indigente perdido nas ruas de Paris. Ela era a chave do cofre, a única via de acesso ao dinheiro que ele roubara da própria família. Por isso ele a levaria. Não por amor, mas por necessidade logística. Luzia era um objeto valioso, um documento vivo que ele pretendia contrabandear para a Europa. Luzia aceitou o plano não por lealdade, mas por sobrevivência. Ela tinha Bento, seu filho pequeno. O barão prometera liberdade na França. Era uma mentira, ela sabia, mas era melhor que a certeza da senzala. Enquanto a tempestade rugia lá fora, Luzia repassava mentalmente os números, código por código, fraude por fraude. Sua mente era um labirinto onde o barão guardava seus crimes. Mas havia um detalhe crucial que o barão, em sua prepotência masculina e senhorial, ignorou completamente naquela equação de fuga. Dona Constância, a esposa, a baronesa de Castro, uma mulher que a sociedade via como uma figura decorativa, uma dama que vivia de chás e orações. Subestimar Constância foi o último erro de muitos homens. Ela não dormia. Ela vigiava. E naquela noite, ela não estava em seus aposentos rezando. Dias antes, Constância havia interceptado um bilhete, um descuido do cocheiro, comprado com algumas moedas de prata que ela tirou do próprio bolso. O bilhete detalhava a rota de fuga até o porto do Rio de Janeiro. Data, hora e a lista de passageiros. O barão, Luzia e o bastardo Bento. O nome de Constância não estava lá. Aquilo não foi apenas uma traição conjugal. Foi uma declaração de guerra financeira. Ele a deixaria sem nada. A falência e a humilhação pública seriam seu legado. Naquela madrugada chuvosa, enquanto o barão descia para o escritório para pegar os últimos documentos, ele não encontrou a sala vazia. O escritório cheirava a tabaco frio
e cera de vela. A lareira estava apagada, mas o ambiente estava quente, carregado de uma tensão elétrica. Constância estava sentada na poltrona de couro dele. O vestido preto se fundia com a escuridão do canto da sala. Apenas o brilho dos olhos dela refletia a luz fraca do corredor. O barão parou. O sorriso de fuga morreu em seus lábios. Ele tentou gaguejar uma desculpa, inventar uma viagem de negócios de última hora. A mentira saiu frouxa, patética. Você achou que eu não sentiria o cheiro da lama nas suas botas? A voz dela era baixa, cortante como vidro. O barão tentou avançar. A agressividade dele sempre fora sua defesa. Ele gritou que era o senhor daquela casa, que fazia o que bem entendesse com seu dinheiro e suas escravas. Ele virou as costas para ela, indo em direção ao cofre de parede, confiante de que sua autoridade bastaria para silenciar a esposa. A arrogância precede a ruína. Constância levantou-se. Não houve gritos histéricos, não houve choro. Houve apenas o movimento fluido de quem decide eliminar um problema. O som do trovão coincidiu exatamente com o impacto. O baque surdo da prata contra o crânio do barão foi abafado pela fúria da tempestade. Ele caiu de joelhos primeiro, o olhar vidrado, confuso, como se não acreditasse que aquela mulher frágil tivesse tal força. Depois, desabou de bruços no tapete persa. Constância olhou para o corpo. O peito dele não subia mais. O barão de Castro, o homem mais temido do vale, agora era apenas carne morta esfriando no chão. Ela soltou o castiçal. O objeto rolou manchado de vermelho. O silêncio que se seguiu no escritório era ensurdecedor, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio de pêndulo. Foi nesse momento de calma pós-morte que a realidade bateu em Constância, com a força de um segundo golpe. Ela tinha o corpo. Ela tinha a vingança. Mas ela não tinha o dinheiro. Os bolsos dele estavam vazios. O cofre na parede estava aberto, mas dentro só havia papéis sem valor. As promissórias, as senhas, os registros das contas na Inglaterra, nada estava ali. Onde estavam os números? Onde estava a chave para a fortuna que garantiria o futuro dela? A compreensão veio como um gosto amargo na boca. A chave não era um papel. A chave estava respirando, esperando na cavalariça, pronta para partir. Luzia. Se Luzia fugisse, ou se Luzia morresse sem falar, Constância seria uma viúva falida, cercada de credores e escândalos. O dinheiro estava trancado na mente da escrava. O plano mudou em segundos. A frieza deu lugar a uma encenação calculada. Ela precisava capturar Luzia, mas não podia deixar que ninguém soubesse que a escrava era o cofre. Constância desarrumou o cabelo, passou as mãos sujas de sangue do marido no próprio rosto, e então ela abriu a porta do escritório e gritou. Um grito que acordou a casa inteira. Um grito de horror fabricado que ecoou pelos corredores e chegou até as senzalas. Assassina! Socorro! A escrava matou o barão. Nas cavalariças, a centenas de metros dali, Luzia sentiu o ar mudar. Ela estava com Bento no colo, protegendo o menino da umidade. O cocheiro, cúmplice do barão, olhou para a casa grande, confuso com a gritaria. Luzia viu as tochas se acenderem. Viu as sombras correndo pelas janelas. O instinto dela, afiado por anos de sobrevivência no ninho de cobras, gritou mais alto que a tempestade. O barão não viria. Algo dera terrivelmente errado. E se o barão não vinha, a culpa recairia sobre a peça mais fraca do tabuleiro. O som dos cães de caça sendo soltos confirmou seu pior pesadelo. Eles não estavam latindo para um intruso externo. Eles estavam latindo para buscar uma presa interna. O cocheiro, percebendo que o plano ruíra, montou em um dos cavalos e fugiu para a escuridão, abandonando a carruagem, o barão e a promessa de pagamento. Luzia estava sozinha. A acusação de Constância, trazida pelo vento e pelos gritos dos feitores que já corriam em direção às estrebarias, selava seu destino. Se ela ficasse, seria torturada até a morte como a assassina do seu senhor. Se ela corresse, seria uma fugitiva caçada como animal. Mas Luzia carregava milhões na memória. Ela tinha o poder de destruir a dinastia Castro se sobrevivesse para contar. Vamos, Bento. Corre! Ela sussurrou puxando o menino. Eles deixaram a segurança relativa do teto das cavalariças e mergulharam na noite tempestuosa. A chuva fria batia em seus rostos, mas o medo era um estimulante poderoso. Atrás deles, a porta da casa grande se abriu com estrondo. Homens armados com espingardas saíram, liderados pela figura histérica e ensanguentada de Dona Constância. Ela apontava para a escuridão, para o lugar onde sabia que Luzia estaria. Tragam ela viva!
Constância ordenou aos capangas, sua voz falhando de propósito. Eu quero olhar nos olhos da assassina antes que ela morra. A ordem pública era de justiça. A ordem real, sussurrada para o chefe dos capangas, foi muito mais sinistra. Quebrem os ossos se precisarem. Mas não toquem na cabeça dela, a cabeça dela é minha. A mata era um labirinto hostil, mas era a única chance. Luzia conhecia aquelas trilhas? Não. Mas ela lembrava de um mapa que vira no escritório do barão anos atrás. Cada curva do rio, cada elevação do terreno estava gravada em sua mente eidética. A memória que a condenou agora seria sua bússola. O som dos cães ficou mais alto. O latido gutural de animais treinados para despedaçar carne humana. Luzia apertou a mão de Bento. O menino chorava silenciosamente, entendendo o perigo sem precisar de palavras. Eles correram, não para a liberdade, mas para longe da morte imediata. A caçada havia começado, e a fazenda Santa Cecília, outrora seu lar, agora era o cenário de uma perseguição implacável. Mas o que Constância não sabia, enquanto limpava o sangue falso das mãos na varanda, era que Luzia não levava apenas os números do banco. Luzia levava a prova de um crime muito mais antigo. E na escuridão daquela floresta, a presa estava prestes a se tornar um problema insolúvel. A noite estava longe de acabar, e o verdadeiro horror ainda estava por vir. A fuga de Luzia não era apenas uma corrida contra o tempo. Era uma corrida contra uma instituição. A fazenda Santa Cecília tinha braços longos e Constância sabia exatamente quem chamar para estendê-los até a mata. Não se tratava de enviar feitores comuns. Homens da fazenda eram brutos, sim, mas eram supersticiosos. Eles temiam a bruxaria da memória de Luzia. Eles hesitariam no escuro. Constância precisava de alguém que não tivesse alma para vender, porque já a tinha perdido há muito tempo. Rufino, conhecido na região como o Cão do Vale, não caçava animais, ele caçava gente. Sua especialidade era trazer de volta escravizados que achavam ter encontrado o caminho dos quilombos. Ele cobrava o dobro se o alvo estivesse vivo, o triplo se o alvo estivesse inteiro. Mas naquela noite, a negociação na varanda da Casa Grande teve um tom diferente, um tom que fez até o mercenário erguer a sobrancelha. A viúva não chorava mais. O luto era uma vestimenta que ela usava para o público, mas ali na penumbra, ela era uma general ordenando um massacre cirúrgico. Eu não quero o corpo dela crivado de balas, Rufino. A voz de Constância era um sussurro ríspido. O valor dela está aqui. A cabeça. Traga a cabeça funcionando. Se ela perder a língua ou a memória, você não recebe um centavo. Quebre as pernas se precisar. Arraste-a pelos cabelos, mas a mente dela tem que voltar intacta. Rufino guardou o saco de moedas dentro do casaco de couro molhado. Ele cuspiu no chão, um gesto de desrespeito calculado que Constância ignorou. Ele tinha uma pergunta prática. E o menino? O moleque que vai com ela? O silêncio durou 3 segundos, tempo suficiente para um trovão explodir ao longe. A resposta dela definiu o horror daquela noite. O menino é peso morto. Se ele atrapalhar a volta... Descarte. Rufino montou em seu cavalo. O animal, uma besta negra e nervosa, relinchou. A caçada havia mudado de nível. Não era mais captura, era cirurgia bruta. Enquanto isso, a quilômetros dali, a Mata Atlântica não oferecia abrigo. Oferecia hostilidade. Luzia sentia o frio penetrar até os ossos. O vestido dela, antes engomado e limpo, agora era uma segunda pele de lama e espinhos. Cada passo era uma batalha contra a terra encharcada que tentava sugar seus pés descalços. Bento, em seus braços, estava febril. O menino tremia não apenas de frio, mas do terror transmitido pelo coração acelerado da mãe, que batia contra o peito dele. Luzia tentou se orientar. Ela fechou os olhos por um segundo, e foi aí que a maldição de sua mente se manifestou. A maioria das pessoas, quando fecha os olhos na escuridão, vê o preto. Luzia via documentos. Sua memória eidética projetou com clareza cristalina o mapa topográfico que estava pendurado atrás da mesa do barão há 6 anos. Ela via as curvas de nível. Ela via o riacho que cortava a divisa leste. Ela via a antiga trilha de mulas que levava ao engenho velho. Mas o mapa estava desatualizado. Onde sua memória dizia haver uma ponte, havia apenas madeira podre e o rio transbordando, rugindo como uma besta faminta. A natureza havia mudado. A memória dela era perfeita, mas o mundo era imperfeito e caótico. Eles caíram. O impacto tirou o ar dos pulmões de Luzia. A dor no tornozelo foi aguda, lancinante.
Ela mordeu o lábio para não gritar, sentindo o gosto metálico de sangue na boca. Foi então que ela ouviu. Não o trovão, não o vento. Os cães de Rufino, eles não latiam aleatoriamente. Era um uivo ritmado, o som de predadores que encontraram o rastro fresco de medo. Luzia se arrastou para dentro de uma cavidade sob a raiz da figueira. Ela cobriu a boca de Bento com a mão suja de terra. Shh! Ela implorou com os olhos. Nem respira, meu filho. Nem respira. Rufino estava perto. O cheiro dele era uma mistura de fumo de corda e suor azedo. Ele parou. O cavalo dele bufou, sentindo a presença humana. Luzia fechou os olhos novamente. E, involuntariamente, sua mente atraiu. Em vez de rezar, ela começou a ver números. Dia 12 de outubro. Pagamento ao juiz de paz, 500 mil réis. Motivo: silêncio sobre as terras griladas. A informação piscava na mente dela. Aquilo não era apenas dinheiro. Aquilo era a prova de que a lei naquele vale tinha preço. E o homem que a caçava agora era pago com esse mesmo dinheiro sujo. Se ela morresse ali, a verdade morreria com ela. O barão seria enterrado como um santo, e Constância viveria como uma rainha viúva. A injustiça daquele pensamento fez o sangue de Luzia ferver mais quente que o medo. Rufino seguiu em frente. Ele perdera o rastro momentaneamente. Luzia tinha ganhado minutos, talvez uma hora. Mas ela sabia que ele voltaria. Ele sempre voltava. Ela precisava sair da mata. Ela precisava de um lugar onde os cães não pudessem farejá-la. O engenho velho. O lugar tinha fama de mal-assombrado. Diziam que os lamentos dos escravizados mortos na moenda ainda ecoavam nas paredes. Para Luzia, fantasmas eram preferíveis aos vivos. Ela entrou nas ruínas, mancando, carregando Bento, que já estava quase inconsciente de exaustão. O teto havia desabado em partes, mas havia um canto seco perto da fornalha antiga. Luzia deitou o menino sobre um monte de sacos de juta velhos. Ela acariciou a testa dele. Estava queimando. A solidão bateu forte. Ela era uma mulher negra, fugitiva, acusada de assassinato, em um país que ainda via sua gente como mercadoria. Quem acreditaria nela? A memória trouxe outra imagem, uma cena que ela vira pela fresta da porta do escritório 3 dias antes da morte do barão. Luzia vira a falsificação. Constância estava desviando fundos para uma conta secreta, roubando do próprio marido antes mesmo de matá-lo. Luzia sabia o número da conta, sabia o nome do banco, sabia a data. Ela era a testemunha ocular de um crime duplo, mas de que adiantava saber se ela não tinha voz? Foi quando um barulho diferente quebrou o som da chuva. Não eram cães. Eram passos humanos, mas leves, cautelosos. Luzia agarrou uma pedra solta do chão. Ela se encolheu na frente de Bento, pronta para matar ou morrer. A figura entrou. Não era Rufino. Era um homem jovem, vestido com roupas da cidade, mas sujas de viagem. Ele usava óculos redondos que refletiam a chama da lamparina. Doutor Augusto, o advogado abolicionista de quem os feitores falavam com ódio na Casa Grande. Diziam que ele era um agitador, um traidor de sua classe. Quem está aí? A voz dele tremeu. Ele não era um guerreiro. Era um homem de livros. Luzia não respondeu. Ela apenas ergueu a pedra. Augusto recuou um passo, mas não fugiu. Ele viu o menino doente. Viu o desespero nos olhos da mulher. Eu não sou da fazenda, ele disse rápido, levantando as mãos vazias. Eu estou aqui para documentar. Eu ouvi os tiros. Ouvi os cães. Eles dizem que você matou o barão, Augusto falou, arriscando se aproximar. A cidade inteira já sabe. Dizem que você roubou as joias. Luzia soltou uma risada seca, sem humor, que assustou o advogado. Joias? A voz dela saiu rouca. O barão não tinha joias. O barão tinha dívidas. E eu não tenho ouro. Eu tenho a verdade. Augusto franziu a testa. Ele era um homem da lei, acostumado a provas, não a enigmas. A verdade não salva ninguém nesse país sem um pedaço de papel, moça. Eu sou o papel, ela disse. Eu sou o livro. E então ela começou a recitar. Não foi uma conversa. Foi um despejo de dados. Luzia começou a ditar as transações ilegais de venda de escravos após a proibição do tráfico. Ela citou nomes de juízes que Augusto conhecia. Ela citou datas de subornos que explicavam por que os processos de alforria nunca andavam. Ele pegou um caderno do bolso e um lápis de carvão. Começou a anotar freneticamente, tentando acompanhar a velocidade da fala de Luzia. 14 de janeiro de 1886. Venda de 12 sacas de café não registradas para o inglês Mr. Henderson.
Valor desviado para cobrir jogo de cartas. 03 de maio de 1887. Pagamento ao delegado Peixoto para ignorar a morte do escravo Tiago no tronco. A cada nome, a cada cifra, Augusto percebia o que tinha em mãos. Aquela mulher não era uma assassina. Ela era uma bomba atômica, capaz de implodir a elite do Vale do Paraíba. Isso derruba o barão, derruba o delegado, derruba metade da Câmara. Ele sussurrou. Mas é a sua palavra contra a deles. Eles vão dizer que você inventou, que é louca. Os números batem. Luzia retrucou. Tudo o que eu disse está escrito no livro Caixa Preto. O livro que fica no fundo falso da gaveta da baronesa. A menção do livro físico mudou tudo. Havia uma prova material, uma âncora para a memória dela. Se tivermos esse livro, Augusto começou a formular um plano suicida. Se apresentarmos o livro e o seu depoimento ao juiz da capital, que chega amanhã para o velório, a esperança durou pouco. O plano exigia tempo, e o tempo deles havia acabado. Luzia olhou para a entrada das ruínas. O advogado também olhou, mas o perigo não veio pela frente. Rufino era experiente demais para entrar pela porta da frente onde havia luz. Enquanto Luzia focava em convencer o advogado, ela descuidou do mais importante. Ela descuidou de Bento. O ataque foi silencioso e brutal. A mão tapou a boca do menino antes que ele pudesse gritar. Rufino puxou a criança para a sombra com a força de quem arranca uma erva daninha. Luzia virou-se ao ouvir o arrastar de botas. O coração de Luzia parou. O mundo ficou mudo. Bento! O grito dela rasgou a garganta. Ela correu para os fundos. Augusto correu atrás dela com a lamparina. A luz balançante revelou apenas a chuva caindo no mato pisoteado. Eles não estavam mais lá. Rufino não queria Luzia naquele momento. Ele sabia que capturar a mãe no meio da mata daria trabalho. Ele pegou a isca. Luzia arrancou o papel. A chuva já começava a borrar a tinta, mas a mensagem, escrita com a caligrafia grosseira do capitão do mato, era legível. O livro pela vida do moleque, no velório, sem polícia. Constância não queria apenas o dinheiro. Ela queria a rendição total. Ela usou a única fraqueza de Luzia. O advogado colocou a mão no ombro dela, trêmulo. Nós não podemos ir lá. É uma armadilha. Eles vão matar os dois. Luzia amassou o bilhete na mão até as unhas ferirem a palma. Ela olhou para a direção da casa grande, cujas luzes distantes pareciam olhos de um monstro na colina. Eles vão tentar, Luzia disse, e sua voz não tinha mais o tremor da escrava fugitiva. Tinha a frieza de quem não tem nada a perder. Mas eles esqueceram de uma coisa, doutor. Eles acham que eu sou apenas um livro. Eles não sabem que eu li as cartas da baronesa também. Eu sei quem é o amante dela. Eu sei quem ajudou a planejar a morte do barão. A revelação pairou no ar úmido. Luzia tinha uma arma secreta. Uma bala de prata que Constância nem sonhava que existia. Eu vou voltar para aquela casa, Luzia sentenciou. E eu não vou entrar pela cozinha. O advogado engoliu em seco. Ele percebeu que a noite não terminaria em fuga. Terminaria em sangue ou em justiça. Mas Bento estava nas mãos do cão do vale. E cada segundo que passava era um passo mais perto da cova para o menino. Luzia deu o primeiro passo para fora do abrigo, de volta para a tempestade, de volta para a cova dos leões. Mas ela não sabia que o velório já havia começado e que o caixão do barão estava fechado por um motivo muito específico. O pesadelo estava apenas na metade. O retorno à fazenda Santa Cecília não foi uma rendição, foi uma invasão silenciosa. A atmosfera na casa grande naquela noite de velório era espessa, quase sólida, feita de fumaça de velas e sussurros de hipocrisia. A elite do Vale do Paraíba estava lá. Homens de casaca preta e mulheres com leques de renda, todos fingindo luto por um homem que odiavam, mas cuja influência temiam. O cheiro era enjoativo. Uma mistura de cera derretida, flores de lírio colhidas às pressas e o odor adocicado de corpos suados abafados em roupas de lã. No centro do salão, ao lado do caixão fechado, Constância interpretava o papel de sua vida. A viúva dolorosa. Ela aceitava os pêsames com acenos de cabeça fracos, mas por baixo do véu, seus olhos varriam cada canto da sala, cada sombra projetada pelas velas, esperando a chegada de sua presa. Ela sabia que Luzia viria. O amor de uma mãe é uma coleira forte, e Rufino tinha a outra ponta dessa corrente apertada no pescoço de Bento. De repente, a porta principal, maciça, de madeira de lei entalhada, abriu-se com um estrondo que não foi causado pelo vento. O silêncio que caiu sobre o salão foi instantâneo.
Dezenas de cabeças se viraram. O que viram não foi uma escrava rastejando por misericórdia. Luzia não estava sozinha, e ela não trouxera o livro. À sua direita estava o Dr. Augusto, pálido, mas segurando uma pasta de couro com força. À sua esquerda, uma figura que fez o sangue de Constância congelar nas veias, o delegado da província, acompanhado de 2 soldados armados. A aposta de Luzia foi a mais alta possível. Ela ignorou a ameaça do bilhete. Ela sabia que Rufino era um mercenário. Ele não mataria a criança se percebesse que o pagamento e a impunidade de sua contratante havia evaporado. Assassina! O grito de Constância quebrou o transe do salão. Prendam essa mulher. Ela matou meu marido. Ela veio zombar do cadáver. A acusação ecoou batendo nas paredes decoradas com ouro. Os convidados recuaram, abrindo um círculo ao redor das 2 mulheres. O teatro estava montado. Luzia deu um passo à frente. O som de seus pés descalços no assoalho encerado foi o único ruído. Ela não olhou para o delegado. Ela olhou nos olhos da baronesa. Eu não matei o barão, sinhá. A voz de Luzia saiu firme, projetada. Uma voz que ninguém ali jamais ouvira de uma escrava. Mas a senhora sabe quem o matou. E a senhora sabe por quê. Constância tentou avançar, gesticulando para os soldados. Tirem ela daqui, é uma louca, uma feiticeira. O delegado ergueu a mão, parando os soldados. Ele já tinha ouvido a história na estrada. Ele queria ver o fim do espetáculo. Deixe-a falar, baronesa. O delegado ordenou, sua voz grave carregada de autoridade oficial. A justiça quer ouvir. Luzia não precisava do livro-caixa naquele momento. O livro era para o dinheiro. Para a destruição moral de Constância, ela precisava de algo mais íntimo. Carta datada de 18 de fevereiro. Luzia começou a recitar. Não era uma fala normal. Era uma leitura mecânica, precisa, desumana. A cor fugiu do rosto de Constância. Ela levou a mão ao peito, onde, por baixo do espartilho, o papel original ainda estava escondido, dobrado em 4 partes. Taça, minha adorada Constância. Luzia continuou, cada palavra um prego no caixão da reputação da viúva. O veneno que encomendei chegará pelo Porto de Santos na próxima lua. Se o castiçal falhar, use o pó no vinho. O barão não verá o próximo verão. O salão arfou em uníssono. O murmúrio de choque correu como pólvora. Constância estava paralisada. Como? Como ela sabia as palavras exatas? Aquela carta nunca saiu de seu bolso desde que chegara. Assinado, seu devoto primo e futuro marido Álvaro, Lisboa. Mentirosa, Constância gritou, mas sua voz falhou, aguda e histérica. Isso é invenção. Bruxa, Luzia abriu os olhos. E agora, ela deu o golpe de misericórdia. A carta está no bolso esquerdo do seu saiote, sinhá, junto com a chave do cofre que a senhora diz estar vazio. O delegado não esperou. Com um aceno de cabeça, ele sinalizou para um dos soldados. A revista seria feita ali mesmo, na frente de Deus e da sociedade. Foi um momento de ruptura. A máscara caiu. A viúva sofredora desapareceu, dando lugar a um animal encurralado. Constância enfiou a mão na bolsa de veludo que carregava no pulso. Não para pegar um lenço. O brilho metálico que saiu de lá era pequeno, mas letal. Uma garrucha de 2 canos. Ela não apontou para Luzia. Ela apontou para o delegado. O desespero a deixara cega para a lógica. O silêncio que seguiu ao clique foi pior que o tiro. Constância olhou para a arma inútil em sua mão, traída até pela própria violência. Antes que ela pudesse tentar o segundo gatilho, o Dr. Augusto, num ato de coragem que nem ele sabia possuir, avançou e segurou o braço dela. O soldado chegou logo em seguida, torcendo o pulso da baronesa até a arma cair no chão com um baque metálico. Soltem-me. Eu sou uma Castro. Eu sou a dona disso tudo. Ela gritava enquanto era algemada, mas a vitória não estava completa. Luzia olhou para as sombras no fundo do salão, perto da porta da cozinha. Rufino estava lá. Ele vira tudo. Ele vira a queda da patroa. Ele sabia que não haveria pagamento. O mercenário, calculista até o fim, fez a única coisa que garantiria sua saída dali sem uma corda no pescoço. Ele empurrou Bento para dentro do salão, soltando o menino, e desapareceu na escuridão dos corredores dos fundos, fugindo como o rato que era. Mãe! Luzia caiu de joelhos. O abraço entre mãe e filho foi violento de tão forte. Ela cheirou o cabelo dele, tocou seu rosto, verificando cada centímetro de pele. Ele estava vivo. Ele estava inteiro. As lágrimas que Luzia não derramou durante a tortura da fuga agora lavavam a sujeira de seu rosto. A justiça naquele século era falha, lenta
e muitas vezes cega. Mas naquela noite, no Vale do Paraíba, ela teve um momento de clareza absoluta. O livro-caixa foi encontrado onde Luzia disse que estaria. Os números batiam, a fraude era colossal. A carta de amor e conspiração selou o destino penal de Constância, mas havia uma última pendência, uma dívida que o Estado tinha com Luzia. O juiz de paz, que estava presente no velório como convidado, foi convocado pelo delegado. Ali mesmo, sobre a tampa do caixão do homem que a comprou, o documento foi redigido. Não era um favor, era uma troca. O testemunho de Luzia, que salvaria o governo de um escândalo financeiro internacional, valia sua liberdade. Declaro, para os devidos fins, livre e liberta. Quando o papel foi entregue às mãos de Luzia, ele não pesava nada, mas carregava o peso de gerações. A saída da casa grande foi diferente da entrada. Não havia mais sussurros. Havia apenas o som dos passos de uma mulher livre e seu filho. A chuva parou. O amanhecer começava a romper o horizonte, pintando as nuvens de roxo e dourado. Luzia parou no portão. Ela olhou para trás uma última vez. A imagem da casa grande, imponente e branca, agora parecia apenas uma construção velha, cheia de fantasmas e poeira. O império do barão ruíra não por armas, mas pela memória de quem ele julgava ser invisível. Ela nunca esqueceria aquela noite. Sua mente não permitia o esquecimento. Ela lembraria do cheiro do medo de Constância, do som da arma falhando, do abraço de Bento. Mas agora, essas memórias não eram mais registros de propriedade alheia, eram a história dela. Eram o combustível de sua nova vida. O barão de Castro terminou em uma cova fria, esquecido por todos, exceto pelos credores. Luzia, a mulher arquivo, caminhou para o sol, dona de seu próprio destino. A escravidão tentou roubar sua humanidade, mas falhou porque subestimou sua mente. E no final, a inteligência foi a arma mais afiada daquela guerra. Essa história nos lembra que a verdade, por mais que tentem enterrá-la, sempre encontra um caminho para a superfície. Às vezes ela vem escrita em papel, às vezes ela vem guardada na mente de quem sobreviveu para contar. Se você chegou até aqui e sentiu o peso dessa justiça, inscreva-se no canal agora. Deixe sua nota de 0 a 10 nos comentários. Luzia fez o certo ao arriscar tudo? Eu vejo vocês na próxima investigação.